Hoje celebramos a memória de São Pio X, que foi Papa ali no início do século XX, falecido em 1914. São Pio X era de Treviso, na Itália, foi pároco durante muitos anos, é um dos poucos papas do século XX que teve experiência como pároco. E essa sua experiência pastoral o guiou quando ele esteve sentado na cátedra de Pedro, para que ele então realizasse algumas reformas. São Pio X escreveu um catecismo para os párocos. São Pio X antecipou a comunhão das crianças, promoveu a restauração do canto gregoriano na igreja, combateu o modernismo. Enfim, foi um grande papa para o início do século XX. Foi o papa que criou a nossa diocese, a diocese de Campinas. O seu lema era restaurar todas as coisas em Cristo. Portanto, ele empreendeu essa obra de renovação da igreja e foi um grande promotor da ação católica, um movimento leigo da época que incentivava os leigos a serem no mundo testemunhas do Evangelho, a ocuparem na sociedade os espaços para uma transformação da sociedade. Então, cada um na sua profissão, cada um na sua vocação, sendo no mundo sal da terra, luz do mundo. O Evangelho de hoje, Jesus está censurando os fariseus, os mestres da lei, porque Jesus diz: eles têm conhecimento das Escrituras, eles têm autoridade para interpretar as Escrituras. Porém, o modo de vida deles não pode ser imitado. São orgulhosos, são vaidosos, fazem as coisas não para agradar a Deus, mas para serem vistos pelos homens. Então Jesus diz: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Não imitem o procedimento deles, porque embora eles tenham ciência, eles tenham conhecimento da palavra de Deus, não vivem conforme a palavra de Deus. E essa censura que Jesus faz dos fariseus, dos mestres da lei, serve também para nós. Nós temos conhecimento da palavra de Deus e é bom que nós procuremos conhecer cada dia mais profundamente a palavra de Deus, mas não basta conhecer. Como diz a carta de São Tiago, não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. Combater, sobretudo, o orgulho, que é a raiz de todos os pecados, a vaidade, para procurarmos, de fato, reformar o nosso coração, a nossa vida, e não apenas
ostentar uma aparência de cristãos, um cristianismo estético, que se contente apenas com as aparências, mas que de fato transforme o nosso coração, a nossa mentalidade, as nossas atitudes. Que as nossas atitudes correspondam à nossa fé, às nossas convicções, aquilo em que nós acreditamos. Corresponda à palavra de Deus. Que São Pio X interceda por nós, peçamos a Ele que sejamos auxiliados pela sua doutrina, pelo seu ensinamento, pelo seu exemplo e também pelas suas preces, pela sua intercessão no céu por nós. Amém.